Olá, que a glória de Deus esteja sobre a sua vida, que tudo que você estiver precisando do Senhor neste dia, que crendo você possa receber. Quero pedir a você com carinho que se inscreva no nosso canal, que também visite a nossa página no Instagram, no Facebook, onde Deus tem feito grandes coisas pela misericórdia através de nós. Quero ler com você a palavra de Deus que está lá em 2 Crônicas, a partir do capítulo 20, que diz assim a palavra de Deus. Vamos ler este livro e também vamos passear um pouco por este capítulo. E eu vou falando com você aquele que estamos lendo no momento. O Senhor está falando da vitória do rei Josafá contra Moabe e Amon. Diz assim a palavra de Deus. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azamon, Tamar, que é em Engedi. Então Josafá teve medo, se pôs a buscar ao Senhor e apregou jejum em toda Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá de pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu o Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Lá no 13 está dizendo assim: toda Judá estava de pé diante do Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E lá no 21 está dizendo assim também: aconselhou-me o povo e ordenou cantores ao Senhor, que vestido de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvavam a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores ao Senhor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon, de Moabe e do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. É até aqui que quero ler com você. A palavra de Deus está dizendo para nós sobre o rei Josafá, um rei que foi chamado para lutar diante de grandes exércitos. E tudo o que ele fazia, primeiramente ele buscava o conselho do Senhor. Foi buscando esse conselho que Deus deu realmente para ele as estratégias contra Moabe e contra Amon. Foi buscando ao Senhor que Deus foi falando com ele as estratégias que ele deveria trazer para o povo. E na oração dele, pedindo a Deus misericórdia, invocando ao Senhor o nome dele que é poderoso, ele falou para Deus que gostaria que Deus naquele momento de aflição desse para ele uma resposta. E Deus se levantou. Se você ler nesse capítulo todo, você vai ver que o Senhor respondeu a ele. Respondeu a ele através de profetas na congregação, respondeu a ele com seus joelhos dobrados. Todas as estratégias que Josafá pediu ao Senhor para que ele trouxesse entendimento para vencer aquele exército, Deus ia dando e ele ia obedecendo. Primeiro ele chamou o povo a jejuar, ele obedeceu. Depois o povo vestiu-se até mesmo, de roupas sagradas e assim obedeceu. E depois, por último, o Senhor disse para aquele povo que era para prestar adoração e louvor, que através daquela adoração o Senhor ia se levantar, confundir os adversários e que eles não precisariam temer mal algum, porque aquela peleja não era de Josafá, era do Senhor. O Senhor estava dizendo que enquanto eles se levantassem para adorar, o Senhor estaria trabalhando para dissipar os seus adversários. E foi assim que o Senhor cumpriu. Mediante a obediência à oração de Josafá, o Senhor trouxe a resposta contra aquele exército. Ele não precisou pelejar, ele não precisou ir para frente da batalha, porque enquanto eles estavam ali adorando, Deus estava trabalhando do outro lado, fazendo com que os seus inimigos lutassem um contra o outro, e Deus trouxe vitória sobre aquele exército. E é isso que quero dizer para você. É isso que quero trazer o entendimento neste dia. A palavra de Deus está dizendo dois fatos importantes que nós devemos neste momento meditar. O Senhor está falando do poder da oração e como o poder da oração pode também trazer obediência e vitória para aquilo que Deus quer de cada um de nós. Obediência e oração caminham juntos. Josafá orou, obedeceu e a vitória veio.
Josafá se prostrou, seguiu as instruções do Espírito de Deus e as coisas realmente aconteceram como Deus prometeu. Quando Josafá começou a orar, Deus disse para ele claramente: olha, essa peleja não é sua, esta peleja é minha. Não precisa ficar aí temendo aos adversários. Se você simplesmente me obedecer, continuar seguindo as minhas instruções, não precisa temer mal algum. Eu entregarei a vitória nas suas mãos. E foi isso que aconteceu. E é isso que eu quero hoje falar com você. Muitos de nós precisamos aprender que uma oração vem através da obediência. Muitas vezes estamos anos orando por algo, mas por não obedecer aquilo que nós estamos tanto buscando de Deus, nós não estamos vendo resposta. Enquanto a oração tem que ser acompanhada de obediência. Josafá se prostrou naquele tempo com o seu povo, o povo de Judá, de Jerusalém, e foi buscar ao Senhor. Mas Deus foi claro em dizer para ele: olha, eu estou aqui ouvindo o seu clamor, mas também tenho coisa a te ensinar. Você tem que fazer exatamente da forma que eu estou lhe orientando, para que essas vitórias te alcancem, para que você triunfe com o meu povo na excelência do meu poder, para que isso que eu estou te ensinando sirva também, para que todos saibam que eu sou o Senhor. Muitas vezes passamos dias, passamos anos orando por uma situação, até em montes, até mesmo estando dentro das igrejas, fazendo campanhas. Isso não é incorreto, muito pelo contrário, Deus se agrada daquilo que damos para Ele. Mas às vezes estamos tanto tempo orando e às vezes perguntando para o Senhor: Deus, cadê a minha resposta? Onde está aquilo que eu tenho pedido tanto para o Senhor, seja na minha casa, nos meus sonhos, no meu trabalho, seja com meu marido, com os meus filhos? Eu sou um homem, uma mulher de oração, que até mesmo jejua. Mas assim foi com Josafá. Se você observar, Josafá, ele orou, ele jejuou e ele obedeceu. E é isso que nós precisamos ter entendimento neste dia. Muitas vezes nós estamos orando, mas não estamos obedecendo. A palavra de Deus é clara a dizer para nós que somente aquele que obedece comerá o melhor dessa terra. Só aquele que realmente segue os mandamentos de Deus é que Deus vai fazer grandes coisas através de nós. Deus está falando conosco neste momento que não basta somente um povo orar, o povo precisa obedecer. Não obedecer da forma que nós queremos, na forma às vezes que nós desejamos, mas conforme a vontade do Pai, porque a palavra diz que não é a nossa vontade, mas é a vontade de Deus. Deus estava querendo dizer para Josafá que ele não precisava ter medo. Está dizendo para mim e para você que nós não precisamos temer mal algum, mas tudo que Ele vem trazer para nós tem que ser colocado em prática. Não basta somente orar, não basta somente estar ali orando, buscando, até mesmo se sacrificando, se quando Deus nos manda obedecer, não obedecemos. A palavra de Deus diz que os melhores frutos que vamos colher é debaixo da obediência de Deus. Que a desobediência gera aberturas e brechas para o diabo trabalhar contra as nossas vidas. Deus deu uma estratégia para Josafá. E talvez se ele não tivesse seguido as estratégias de Deus, ele teria sido vencido. Mas ele foi um homem temeroso a Deus, ele estava sedento da resposta de Deus, e ele começou a fazer aquilo que Deus havia lhe confiado, que era obedecer. O Senhor disse para ele várias coisas e em nenhuma ele deixou de cumprir, porque ele sabia que se ele fosse fiel, Deus não o deixaria envergonhar. Não é diferente comigo e com você. O que tem nos afastado muitas vezes de receber vitórias não é porque às vezes não estamos nem orando, é porque não estamos obedecendo. A Bíblia diz que os nossos caminhos pertencem a Ele, que aquilo que nós estamos querendo pertence a Ele, e se nós somos dele, nós andamos conforme a vontade do Senhor. Quem sabe você é uma dessas pessoas que tem anos que está orando por uma causa e não tem visto o resultado, e Deus está dizendo hoje para mim e para você: se não houver obediência, não tem vitória. Deus não está preocupado se estamos somente orando. A oração é acompanhada da obediência. A oração é acompanhada das ordenanças de Deus. Deus, Ele dá estratégia para mim e para você a vencer a cada tempo e em todo tempo. Mas Ele diz: tem que ser conforme a minha vontade. Não é do seu jeito, não é do jeito daquele, não é do jeito deste. É do meu jeito. O meu jeito produz vitória. E é isso que nós temos que nos levantar. Josafá foi um homem corajoso. Ele poderia até mesmo naquele momento, como está relatando para nós a palavra, ele sentiu medo, ele ficou apavorado. Quando trouxeram a notícia para ele: olha, estão vindo contra você, a primeira coisa que ele pensou: eu não tenho pessoas suficientes para vencer esse exército, eu não tenho pessoas do meu exército capazes a vencer essa tribulação, essa prova que vamos passar de frente. Mas o Senhor disse: olha, se esse meu povo que está aqui me ama de verdade, seguir os meus mandamentos, simplesmente fizer tudo o que eu estou ordenando, não precisa se preocupar, você não vai ter que ir à frente de nenhuma batalha, porque o seu Deus pelejará por ti. Foi isso que aconteceu.
Enquanto o povo estava num lado adorando, bendizendo o nome do Senhor, dizendo para ele: rende graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Lá do outro lado o exército estava sendo confundido, um matando o outro, e Deus foi trazendo a vitória através da adoração. Tudo isso é obediência. Deus tem muito a nos dar, Deus tem muito a fazer em nós e através de nós, mas se não obedecemos e seguirmos os mandamentos e a voz dele, nada vai adiantar. Deus está dizendo para nós de que adianta às vezes muito orar, mas não praticar. De que adianta falarmos que estamos orando, mas não estamos obedecendo. A Bíblia é clara para nós que Deus é que sabe os pensamentos que tem para cada um de nós. Deus já tinha um pensamento determinado para Josafá e era de vitória. A sua vitória está na obediência. Não viva somente orando, obedeça. Não viva somente se sacrificando, obedeça. Porque indiferente do que você quiser, a sua vitória só chegará nas suas mãos conforme a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que você produza, que você possa cantar para Ele a todo tempo que Ele realmente é bom, que a misericórdia dEle dura para sempre, porque você obedeceu. Obedeça a Deus, porque nós estamos vendo pessoas que oram demais, mas não obedecem, isso em vão. Deus mandou consertar a sua casa, não é do seu jeito, é do jeito dele. Deus mandou forjar o seu caráter, não é do seu jeito, é do jeito dele. Quando nós oramos o Pai Nosso, nós dizemos que não é a nossa vontade, é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela reina para sempre. Josafá estava dizendo naquele dia: Deus, eu estou aqui me prostrando diante do Senhor, eu quero uma resposta, mas eu também estou assumindo um compromisso com o Senhor, uma aliança de que eu irei obedecer. E através daquela obediência, Deus revelou a vitória almejada no coração de Josafá. Deus só vai revelar as suas vitórias, que você tem tanto colocado no altar dele, quando você realmente obedecer. Não obedecer do jeito que você quer. Deus não é Deus que negocia desobediência. Deus não é Deus que quer meio termo, Ele quer por inteiro. É um Deus que quer que você obedeça na íntegra o que Ele te ordena. E só assim você vai ver o quão poderoso Ele é. Eu quero deixar essa palavra para você. Obedeça a Deus. Às vezes nós estamos orando demais, mas não estamos obedecendo, estamos frustrados, achando que Deus não está respondendo a nossa oração. E Deus está dizendo para nós neste dia: não basta somente orar, tem que obedecer. Obedecer as minhas ordenanças. Ser como Josafá, que temendo o medo, não se preocupou com o medo, mas se preocupou a qual o nosso Deus fosse resolver e responder a sua oração naquele momento. A sua oração só será respondida quando houver obediência. Você só vai crescer diante daquilo que Deus já preparou para você se houver obediência. Obedeça a Deus, sirva Ele de verdade. Servir a Deus, amar a Deus, é obedecer os seus mandamentos. E que você, através dessa palavra hoje, venha entender que não basta somente orar. É necessário obedecer como Josafá, para que a recompensa venha diretamente dos céus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus continue a trabalhar no seu coração poderosamente. E que tudo aquilo que você tem buscado de Deus, que haja resposta. Eu te abençoo em nome de Jesus. Muito obrigada.